se você tiver afim de, de contribuir com ideias e tudo mais, você vive o dia a dia com elas. Até mesmo Mas porque as músicas que a gente fazia, né, do repertório da Mari é Maraíza, era todo dela, né, assim, todo junto com ela. exato, com participação dela. As músicas que a gente fazia, ela era, eu acho que a Marília é, se não a primeira que eu mais gravei música de compositores, né? Em primeiro lugar, Uhum. se não a primeira, que eu acho que eu sou a primeira, ela é a segunda, né? Por Eu causa de acho, tudo que eu fazia, eu não conseguia desvincular isso, né? Era uma coisa só. eu tava pensando esses dias, e eu nunca vi ninguém falar isso, mas provavelmente alguém já deve ter pensado isso. Se não, eu vou jogar aqui. Eu acho que o Maiá de Maraíza show completo, o ao vivo em O Goiânia, primeiro, né? foi o primeiro Patroas, Verdade. indiretamente. Nossa, nunca tinha parado para pensar, verdade. Porque a Falou tudo. concepção, o processo foi o mesmo. Verdade. Cara, eu tenho uma dúvida que eu vou até perguntar pra Maraísa. Maraísa, aquela música, sabe? Aquela primeira que vocês cantam da Festa das Patroas, sabe? Que vocês falam, sem perceber, ela virou o jogo, sabe? Sei. Então, vocês tinham um projeto pra gravar essa música? Porque, tipo assim, todos os fãs gostam muito dessa música. Tipo, é o O começo. Gustavo vai me ajudar a responder essa aí, porque o Gustavo teve ele que ajudou a gente desenvolver toda essa história das patroas aí. Né, Gustavo, igual você falou, desde a primeira música que a gente gravou no Ao Vivo em Goiânia, né? Você conseguiu agora resolver todo o conceito, toda a história na minha cabeça. Não teve um dia que a gente falou assim, aqui começa, já começou desde lá, O desde a primeira negócio foi. gravação. E é isso, né? É tipo assim. É engraçado porque a gente busca alguns marcos, né, das coisas. Quando foi o primeiro show? Quando que começa a carreira? Quando que faz isso? Porque a gente precisa se orientar, né? Mas essas coisas que são mais concretas da vida. Quando que você começou a ser cantora, Maraísa? Eu olhei e antes do primeiro show você já cantava. Então, a gente trabalha com esses marcos. Então, Patroas, para mim, se organizou e fez deu esse tapa profissional e foi É, arrojado esse projeto sobre assim, mas essa assim, música aí, a gente gravou essa música especialmente para o Festa das Patroas, para fazer o lançamento da tour, que era uma tour que a gente fez primeiro em Brasília, né, Gustavo? Acho que foi a primeira, isso. e que era um repertório só. Mas eu quero saber, até mesmo eu entrei aqui porque eu tenho perguntas para você, Gustavo. Que isso? Eu tenho. Sobre todo o desenvolvimento, eu tenho muitas coisas, curiosidades que eu queria saber da Marília. É claro que eu sei, né, algumas coisas, mas eu queria que você contasse. É, eu falo pelo desenvolvimento daquele. Tem uma coisa que eu acho muito lindo, que se tornou símbolo do todos os cantos aí, e todo mundo tatuando aquela mandala, né? O símbolo das setas, né? O símbolo das setas. Eu sei que foi você que desenvolveu. Porque eu quero que você conte. Não agora, não entrego o ouro, não. Eu vou contar. Para você ver como é que as coisas vão encaixando, né? Então, desse convite que você fez para Marília, e ela recusou, ela não quis participar, ela nunca participou de nenhuma dessas reuniões iniciais, né? Porque ela dizia que ela era apenas compositora, que ela não era cantora, e que quem tinha que fazer reunião e preocupar com isso era cantor. E depois de um tempo, as coisas foram acontecendo e, obviamente, que ela pagou língua e ela começava a marcar as reuniões depois disso. Ai, adorava uma reunião, né? Nossa, e o Ultimamente caderninho? adorava uma reunião e uma call. Eu estava lá no jardim, aguando meus alface. Maraísa, preciso de você em 20 minutos numa call. Tá bom, ok. Saía eu lá correndo. Não, e o caderninho? E o caderninho anotando tudo. O caderninho anotando as coisas para ela revisar depois em casa. Então, cronologicamente, Eu lembro que o começou. Murilo deu de presente para ela um tablet, né?
Aí ela toda feliz, a gente estava dentro do avião num voo. Ela, olha que eu ganhei, o Murilo me deu um tablet para me ajudar e tal. Aí eu olhei para ela e falei, não vai durar uma semana esse tablet, né? Que ela tava anotando tudo no caderno. Eu falei, tá, mas eu amei, é um presentão, mas você vai usar? Esse tablet ficou só para ver série mesmo. Não é? Ele nunca foi para nenhuma reunião. Mas assim, É verdade. de participar desse, a gente tem tweets nossos aí, né, mensagens e coisas que a gente trocava desde 2011, mas eu não. E tinha um detalhe engraçado também, acho que talvez acho que nem você saiba, Maraísa. Um dado momento da minha vida, eu estava em Rio Verde, Goiás, e eu tinha um amigo que falou assim, olha, por que a gente não monta uma dupla? E aí você toca violão, você vai fazendo a segunda voz, ele já era de barzinho e tudo mais. E nessa época o Twitter começou a ganhar essa relevância, começou a ganhar certa relevância para nós do sertanejo, né? A gente começou a desbravar aqui e, e existiam as Twitchcam, uma livezinha que tinha uma transmissão, que tinha como fazer e tudo mais, e era o embrião das lives que vieram acontecer, mas eram algumas apresentações, voz e violão, que aconteciam em 2011, 12, por aí. E aí eu fiz uma dessa. E, e tinham duas, três pessoas assistindo, né, esse dia. E uma dessas pessoas que estava assistindo era a Marília, né? E tava lá ela, a Brenda, que é uma amiga nossa de Brasília, e mais aquele famoso meia dúzia de gato pingado que fala. E ali foi, acho que o primeiro contato e, e ela já esteve em uma plateia, mesmo que virtual, para ver eu fazendo a segunda mais feia do Brasil. E aí depois, obviamente, que eu considero como aí oficialmente sim, a partir do ponto que o projeto Maiara Maraíza a gente começa a desenvolver ele de uma forma séria e deu tudo errado depois na agência, tudo não, quase tudo errado, mas ficou essa porta aberta com as meninas e 2 anos e Ainda pouquinho bem que deu depois. errado. Meu sonho de vida era o Gustavo entrar na workshop. E eu falo, eu desejei tanto, Deus é tão bom comigo, com as coisas que eu desejo, que uma coisa vai se ligando à outra e quando eu vejo tá tudo da maneira como eu sonhei, assim, E eu eu já sabia. falava, Maraísa, como é que eu vou continuar atendendo vocês? Vocês Porque foram para lá. O Gustavo continuou escondido, né, Gustavo? Você era de outra É, agência exatamente. Ficou uns, trabalhava uns para 20 mim, dias. trabalhava pra gente. Porque ele também não conseguiu largar o osso, né? Eu não É largava ele, verdade. ele não largava a gente, porque Não, e eu ele ficava falava, pensando agora na melhor parte, gente. Agora que vai né? estourar. E como que eu faço? Eu tô em outra agência. E a gente, quando as coisas se unem, né? Não tem. A Mayara fala muito para mim isso, fala, é, como é que é o nome que ela usa? Peraí que eu vou lembrar. Ela fala assim que fala uma ligação feita uma vez na vida Um laço, né? um compartimento aberto. Quando você abre ele, você jamais fecha ele. É, Isso é é, verdade. é, é, tudo como aconteceu com você, como aconteceu com a Marília, como aconteceu com o Jorge Matheus, como aconteceu com o Henrique Juliano, como aconteceu com o César Minotti Fabiano, com várias pessoas que eu conheço. A partir do momento que você abre um sistema, você não fecha ele, né? As ligações são Isso é feitas, verdade. né? E, e ainda mais quando você não quer fechar, né? Não, e foi dessa forma, assim, eu ficava pensando, falando, nossa, e agora, e paralelo a isso, tudo dando errado na minha vida pessoal, foi uma fase muito, muito difícil, e que nós descobrimos que
enfim, que nós tínhamos um problema na nossa sociedade lá na agência enfim, do dia para a noite eu descobri que a gente estava totalmente pobre, que as contas que estavam planilhadas como pagas não estavam pagas e, tipo assim, pobre e desesperado, porque eu não tenho pai e mãe em Goiânia, né? Todo mundo à distância, aquela situação, e eu pensei, Guerreiro, né? Você sempre cuidou da sua vida, né, Gustavo? É eu igual cantei eu, a eu não música, tinha. né? Graças a Deus, assim, meu pai e minha mãe, eles sempre me apoiaram, mas naquele momento que eu tava em Goiânia também, ou dava certo ou dava certo, né? É, é muito estranha essa situação de você hipoteticamente tem uma segunda chance, hipoteticamente você tem para onde voltar, mas a sua cabeça fala não pode dar errado, não pode voltar. É como se eu não tivesse uma casa em Minas Gerais, não tivesse família. Era essa sensação. Não pode. Tudo que eu tinha, eu acho engraçado que, assim, a gente já estava fazendo aquele trabalho lá, quando a gente soltava algum material, as pessoas do mercado falavam como esse material é bem feito, né? Já sabiam que era você, já sabiam que, de certa forma, eles tinham a sensação assim, nada vai para essas meninas são danadas mesmo. Então a gente era insistente, né, Gustavo? A gente usava tudo que a gente tinha, o que a gente tinha na nossa mão e naquele momento quem via eram as pessoas em volta, assim, né? E eu lembro direitinho, uma vez eu estava num boteco e o CD de vocês, e a gente já estava naquela fase, né, naquela situação de que as coisas, ó, agora vai, tá borbulhando Naquela e época tal. eu era enjoada, eu chegava em tudo que é lugar, eu dava canseira no povo. O povo pedia para eu cantar, às vezes eu ia para as resenhas sozinha, a Mayara às vezes não queria ir, eu ia sozinha, cantava, eu falava, ô, você me dá aí R$ 1.000 para eu fazer um CDs aí que eu tenho que entregar em tal lugar, eu pedia mesmo na caruda. Você lembra, Gustavo? Demais. Aí você vai lá, aí o Gustavo corria, fazia a arte da capa do CD. Gustavo, Você corria, fazia talvez não alguma tinha uma, triplica, né? alguma coisa assim. É. Não, Aí eu era pedia, essa falava, eu preciso pegada de. de R$ 5.000 aí. Eu era pedinte, eu pedia coisa alta. E eu ganhava, cara. Eu ganhava, Gustavo, ia lá e entregava o dinheiro pro Gustavo, o Gustavo pegava e funcionava na internet, que era muito difícil você aprender. Aquela época de algoritmos, né? Hoje as coisas são É, mais fáceis, mas para você. hoje basta entrar no Instagram, tem alguém disposto a te ensinar, né? E esse É, tempo naquela todo as época pessoas era estão uma querendo coisa. ensinar. Mas eu lembro que eu estava no boteco e estava tocando e, e as pessoas na mesa me perguntaram assim: você que é mais próximo, o que que falta para Maiara Maraíza explodir? Eu refletia e eu não sabia, porque para mim o projeto já era tão pronto, né? Então eu só pensava assim, questão de tempo, né? E É engraçado, né? É, é, a gente sempre fez um material com muito carinho, como se a gente fosse grande, né? Você parava para analisar e fazer aquilo com muito carinho. Não é assim, a gente é pequeno, então a gente está pegando um dinheirinho aqui, vamos fazer. Era sempre pensando de bater de igual para igual com os grandes, né, na época. é Assim. verdade. E aí chamava atenção, porque o material era tão bom, né? Que chamava atenção. Alguém me falava que tinha visto. Eu sempre recebi um feedback que me colocava para cima. E eu falo assim, eu nunca fiz show para e nunca vou fazer para um público pequeno, porque até quando eu estava no boteco, eu imaginava 40 mil pessoas na minha frente. A mesma coisa era quando a gente estava fazendo aquele material, eu já achava que o Brasil inteiro estava vendo ele. É Né? verdade, a gente sempre pensou Ninguém. grande, Você né? lembra a estratégia que a gente fez para o primeiro DVD, Gustavo? Que você criou? Lembro das Não tinha. participações, né? A gente não era conhecido, a gente criou uma expectativa, você não lembra, não? Uma E contagem hoje, regressiva. e hoje é tão comum, né? Hoje é Naquela tão. época ninguém fazia isso. E assim, com coisa que tinha uns 40 mil pessoas esperando para aquele evento acontecer. Contagem É, regressiva. eu lembro Era a também, nossa contagem, né?
E eu lembro também que como teve a Marília, né? Ela e esse também foi muito legal. E a gente não tem noção, né? Acho que a gente nunca vai ter noção da proporção das coisas que a gente passou e que a gente vive, e nem das que a gente viveu. Acho que vai demorar muito tempo para a gente poder entender. Mas quando ia ter o DVD o show completo, ia ter participação de Cristiano Araújo, Jorge Mateus, Bruno Moni e da Marília, né? E a Marília, migrando a mentalidade dela de compositora para cantora, ela obviamente que ela recebeu todas vamos dizer assim, todo o peso da divulgação igual como se na época fosse Jorge Mateus, como se fosse qualquer outra participação. Ela recebeu as peças, teve expectativa para revelar o nome dela e tudo mais, como se ela já fosse conhecida nacionalmente. E ela postou e ela ficou muito feliz. E a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso, porque ali ela se sentiu parte do todo. E aquilo foi muito interessante, como são, por mais que você pode ter, a gente tem essa percepção da Marília gigante e rainha e tudo mais, mas a Marília ela sempre se pegou nos detalhes, sempre se pegou as pequenas coisas. Isso pro bom e pro ruim, para as implicâncias dela também. Ela sempre se pegou nos pequenos detalhes. E Ai, meu Deus, eu lembro de Maia falar assim: que é isso, Maraísa? Pelo amor de Deus, Maraísa. Era pelo amor de Deus, Maraísa. sempre, Eu sempre. sempre fui a véia, né, do esquema. Às vezes ela falava as coisas, eu ficava assim, eu vou ficar calada. Eu ficava olhando para ela, analisando, e ela falava assim: ai, meu Deus, a Maraísa já tá lá no mundinho dela. Não era que eu tava no meu mundinho, eu até tava, né? Mas eu falava assim: calma, você é quase 10 anos mais velha que ela. Gente, aquela Ah, intro de motel foi combinado ou ela soltou lá na hora? Aquele aquela o quê? Maiara. Ah, A é boa. introdução de motel, ela soltou lá na hora ou tava planejado já? Aquela, como umas outras também foram, né? Aquela ali a gente passava, a gente cantava muito junto, né, Gustavo? A Uhum. gente não chegava só para cantar em cima do palco ali, né? Não, Então era sempre falava uma pré, brincadeira durante que e ela pós, né? repetia depois, né? Que a gente vivia as coisas. Aquela ali, ela repetiu uma coisa que já tinha acontecido antes, mas a gente não imaginava que ela fosse fazer aquilo no ao vivo. Aí fez e ficou. E durante muito tempo, e talvez eu me atrevo a dizer que foi a maior parte da carreira da Marília, ela viveu dessa forma, né? Sem perceber, sem tratar o palco como um escritório, né? Isso é uma característica da Marília, eu acho que fica muito claro. Essa situação que vocês estão falando, essa brincadeira de trazer uma intimidade do trio pro palco, sem pensar nas consequências, as coisas foram ficando, essa chatice de pensar nas Já era bem consequências foi surgir resolvida entre a depois. gente, né, Gu? É, esse negócio de assessoria de imprensa, né, da Silvia, isso tudo coisa que veio depois, antes não tinha. Não tinha isso. E assim, ela já. Quando eu entrava, por exemplo, nós entramos na última live, ela, ela falou pra mim assim: é, amiga, e aí, tá preparada? Eu falei: pode falar do que você quiser, dar nomes, pode ficar tranquila que eu tô preparada. Eu seguro a bronca. Ela, Maraísa, eu falei. Aí ela já falou: não quero que você fale disso e disso e disso. E algumas coisas. E eu entendia. Eu tava mais de Lógico. boa. E a Maiara, olha, não fala disso e disso e disso. Aí aquele negócio de mudar a letra lá, vai ter que aguentar. Eu pegando outro coroa, sei lá. Aham, Era aquelas coisas, ela falava naturalmente para mim, né, no dia a dia. Ela falou aquilo, ela tava, acabou o negócio no outro dia, falou, você ficou chateado com aquela brincadeira? Eu falei, amiga, pelo amor de Deus. Então não tinha isso, né? Já era, aham, né, Gustavo? Era uma brincadeira, lógico. principalmente para minha parte, assim. Eu sempre estava
Falava, manda ver, depois nós resolve. Não, não se preocupa. Então não tinha com a opinião pública, ela não tinha que estar preocupada com a opinião pública, tinha que estar preocupada comigo, né? E com a Maiara. E um ponto interessante, que aí volta até numa pergunta que foi feita aqui, sobre a questão da primeira fase do projeto Patroas, naquele formato festival, que é o Festa das Patroas e tudo mais, tudo que a gente vive tem a sua importância. Mesmo que depois a gente vá transformar ou vá viver de uma outra forma, aquilo que viveu não dá para desviver, né? Esse projeto Patroas, essa primeira fase, ele foi aquilo que já acontecia naturalmente, só que comercialmente, o ponto de vista comercial começou a modular o projeto e envelopar e transformar numa label, e aquilo cai para a estrada e começa a acontecer as apresentações e tudo mais. Aí ela tinha um formato, que vocês lembram, que é bem diferente do que ficou o atual. Era um repertório só, né? Era um repertório só, era um outro formato. E aí eu e a Maiara, como a gente fazia muita dobra, começou a dificultar os horários e acabou que a gente viu que aquele formato não... A gente teve que desmembrar, porque para poder encaixar uma data... são dois artistas, um estava vendido num lugar, o outro estava vendido em outro. Fora isso, tinha festejo. Então já era quase que impossível casar as datas. Exatamente. Aí foi desmembrou por causa de uma necessidade mesmo, né? E aí, como tudo acontece da forma que tem que ser, vocês foram atingindo um nível, uma maturidade e o cartaz que vocês têm, que vocês conquistaram com o público feminino, com o público feminino não, no movimento, né, feminino, foi mostrando para vocês que aquilo que vocês conquistavam não estava sendo 100% compatível com o formato, né? Aquela situação de dançarinos, aquela entrega que o projeto tinha, e vocês mesmos deram um passo para trás para dar 2, 3, 4 para frente. Né? Na verdade, assim, naquele momento foi legal. Aí depois a gente viu com o negócio mais limpo, era legal também, né? Aí depois veio a pandemia, que a gente gravou os modões que a gente sempre gostava, né? Cada um escolheu aquele repertório ali e músicas que também é muito interessante falar sobre a escolha desse repertório desse Patroas que recebeu indicação para o Grammy, né? Foi um repertório muito suado. Só que não, né, Gustavo? Foi o repertório mais fácil que eu já fiz na minha vida, né? E eu nunca pensei que a gente, assim, é claro que a gente pensa coisa boa, mas no dia que a gente acordou com a indicação pro Grammy, eu falei, cara, isso aqui põe em questão, né? A Marília falava isso, se a gente ganhar o Grammy com esse negócio, eu vou falar para vocês, nunca mais eu paro para fazer nada na minha vida com tantos, com tanta... Com requinte, né? Isso, porque nós escolhemos aquele repertório lá na casa da Dani, né, Gustavo? Cada um com um caderno, falava isso e fazendo risquinho, igual aquele joguinho lá. Fazendo o teste do Covid do dedinho, todas as vezes para se encontrar no meio da pandemia. Era verdade. A gente fez como aquele jogo. Como é que chama aquele jogo? Isso que eu queria saber. Como é que chama aquele jogo que fala assim. Dos quadradinhos, você fala? Que fala assim, um carro com uma tal letra, uma fruta, um país, minha sogra é... Stop. Exatamente. Ou em alguns lugares a dedonha. É isso. E era isso mesmo. Foi desse jeito. Não existe outra forma para explicar, né? Essa, sim, ela pegou as músicas que ela tinha cantado na live dela, que ela mais gostava. Eu peguei da VS, né, Gustavo? E a Maiara veio com o celular com os arquivos de composições inéditas de 2000 e pouco, de 2000. E aí eu falava assim, né? Gente, vamos parar, vamos fazer a Marília. Não dá tempo, amiga. Fala, gente, se nós não gravamos isso até hoje, a gente não vai querer gravar isso hoje. Pelo amor de Deus. Ela, amiga,
é assim mesmo, vai ser desse jeito. Eu falava, não é verdade. possível. E você, Mas, e eu falava assim, isso aqui é muito bom. Eu falava assim, tá doido. não, era uma caixa de som, a Maiara em pé, todo mundo sentado, parecia um masterclass, parecia uma aula da Maiara. A Maiara do lado do telefone, do Vinho, lado a do. rolê, vinho. Tinha um pouco de vinho, tá? Aulas e mais aulas de vinho. Para ninguém ficar com a garganta muito seca, né? E a Maiara em pé do lado da caixa de som, como se a caixa de som não fosse Bluetooth, precisasse dela ficar conectada. Não sei se Né? você vai lembrar, mas da Quero Você do Jeito Que Quiser, a gente não tinha guia. E aí, acho que foi a Rose, alguém lembrou dessa música. Cadê aquela música que vocês abriam voz e falavam, ô. Aí ela pegou o violão, ela falou, peraí, coloca pra gravar que eu vou fazer a guia agora. Eu falei, não. Eu falei, também você tá me tirando, né? 7 anos depois você vai lembrar a música inteira? Aí ela, vou, que era muito bom. É verdade. Você lembra? E A tem gente depois, eu vou postar depois, tem a foto depois que vocês cantaram essa música, vocês se abraçaram, né, na cadeira. foi. Tem a foto, né? Ela lembrou Vocês a fazendo música 7 anos depois, do início ao fim. Já colocou, grava aí. Eu gravando, sabe quando você fica assim, desconfiada, né? E a gente impressionante. achava, né, que essa música ia virar a música que todo mundo ia gostar. Porque não foi trabalhada, a gente não gastou nada com isso, né, Gustavo? Geralmente a gente fala, vamos trabalhar isso na rádio, vamos. Nada, né? Só soltou. E uma das cenas, assim, eu acho que se for acontecer um dia de ter um livro da Marília, das coisas que não estão escritas, mas estão na memória e nunca vão sair, no último dia de escolha de repertório desse projeto Patroas, então só para vocês estão ouvindo, projeto que ganhou indicação do Grammy Latino, ele foi escolhido dessa forma, o repertório foi feito dessa forma, como se fosse uma comanda de boteco, e a gente ia dando nota para as músicas. Estava próximo ao último dia de escolha de repertório, e a gente estava na casa da Dani, né, e tudo mais, normal, era no meio da pandemia, era um dia que começava de tarde até de noite, e, e a rotina normal da casa, e tinha a dona Rose, que trabalha lá, na casa, a secretária do lar, né, e ela estava no meio das atividades dela, fazendo, arrumando, mexendo e tal, vulgo faxina, né? E a Marília parou ela e perguntou se ela se importava de parar de fazer a faxina dela, de trabalhar ali, se ela podia pegar um papel e uma caneta e participar da votação para ver a opinião dela. E ela, oxe, mas o que é isso? Ela sem graça, né? E ela sentou junto com todos e deu os palpites dela. E a Marília parava, perguntava. E engraçado como isso foi. Eu acho assim, que não o peso da situação, porque todos nós, ela tem a capacidade tal qual nós temos de poder participar da música e tudo mais, mas a Ela sensibilidade sempre da Marília. soube quem ela queria ser e quem ela era, né? Ela era a Marília mãe, irmã, filha. Ela, ela sabia que ela tinha noção do tamanho dela, porque ela chegava no palco, ela já, ela já tinha aquele negócio dela de rainha mesmo, né? Até a postura dela já era uma postura assim que você, agora vocês são meus súditos, né? No Tipo, sentido bom da palavra, né? Aqui exatamente. eu comando. Então ela já entrava nesse movimento e quem estava próximo se sentia muito seguro, né? Eu Era uma entrava sensação totalmente de, tipo assim, segura. aquilo que Eu falo que a vocês gente vieram. é uma coisa que eu aprendi muito esses dias, porque a gente, as três juntas, era uma coisa tão forte que eu falava, aqui ninguém barra, aqui ninguém peita, aqui o que vier de encontro vai se dar muito mal. A gente tinha isso. Aqui tá garantido. E era isso que ela fazia. E dentro dessa grandiosidade,
ao mesmo tempo tinha aquele negócio que eu sei o que eu sou, Marília, aqui eu sou Marília, com a Dona Rose, com o Gustavo, com a Maraísa, de ser a pessoa, né? E, É, e era uma coisa que podia ter, como as pessoas sabiam da grandiosidade, ela era tratada de uma forma, realmente, a gente sabe da força da Marília até hoje, né? Era uma coisa uhum. para a pessoa poder se dar aquelas escorregadas, cair na arrogância, Se perder, né? se perder. E ela não tinha isso, né? Ela era uma menina, né, Gustavo? Menina, coração Eu pequenininho. ficava. No dia do Grammy, era a única coisa que passava pela minha cabeça. No dia da cerimônia do Grammy, eu falava, cara, é muito especial você poder viver uma parcela da história e fazer parte de uma coisa que provavelmente, eu não sei se é um devaneio, uma ousadia muito grande, mas provavelmente isso que a gente viu foi com certeza, uma página da história da música brasileira. É porque, assim, talvez para as pessoas de fora seja muito fácil cravar, né? Não, com certeza. Tem Caetano, tem Cazuza, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso e tem Marília. Para nós, a gente está muito dentro da nossa bolha. Então é muito difícil para nós saber mensurar isso. Mas de fato, na hora do Grammy, eu só pensava na hora que a Marília chamou a Rose para participar da votação da música. E como se fosse um profissional da música, como se fosse uma profissional do marketing, como se deu com o mesmo peso, com a mesma importância. E ela falava: Olha, você tá tímido e tal, mas pode falar o que você achou dessa música. Eu acho ela, não gosto dela, Dona Marília. Não gosta? Então ok, então vamos tirar. Não, eu também tem uma coisa assim que eu gosto de comentar assim. Até o Bruno me falou esses dias, quando você vai fazer uma experiência num lugar, né, que você é contratado, você tem até 3 meses, né, como experiência, porque você vai conhecer a Isso, pessoa. Ninguém consegue ser um personagem após isso, né? A pessoa, ela mostra quem ela é de verdade. E a Marília já eram 10 anos, né? A pessoa sendo a mesma pessoa, mesmo depois do sucesso. A Marília, ela ia para boteco beber cachaça como se não tivesse ideia da grandiosidade dela. Não, ela não saía com segurança, ela ia pro escritório no carro do Bahia, ela não parava a rua para falar, olha, eu tô chegando, trava o elevador, tal, igual eu já vi muita gente fazer, né? É natural. Colocava o tênisinho dela e tal, entrava no avião, chegava, conversava com todo mundo, né? é por isso que realmente, de fato, a gente nunca sentiu esse tamanho, né, esse peso, assim como a gente também não sente o Maiara e Maraíza, não consegue ter a conta exata do legado da participação de vocês, mas quando a gente vai parando igual hoje, dias assim que a gente vai parando para comentar e respirar um pouco no meio da correria, a gente vai vendo que está diante de fato de um E movimento assim, não histórico. precisou ser diferente. Não precisou não criar uma. Ela não se blindou. Não precisou ser diferente para ela ser a maior. Né? E uma menina muito nova e de conquistas grandiosas. Ela não precisou ser diferente. Quando você fala para uma pessoa da idade dela, ela não era um personagem, ela era de verdade. Por isso que eu falo, não se perdeu, né? Que você vê mais ainda. Você fala, caramba, não tinha apego com nada, com luxo nenhum, É verdade. né? Isso é verdade. E Ela não tinha viveu uma. frescura. O que mais, assim, isso que me conforta é que viveu uma vida bem vivida, né? Fez coisas Ô, grandiosas e viveu uma vida bem vivida. Maraísa tem uma história muito boa, que dessa simplicidade dela. No meio da pandemia,
A Marília foi tudo na pandemia, né? Ela foi cozinheira, ela foi poliglota, ela fez de tudo, né? E num desses ela falou assim, cara, eu quero aprender sobre vinhos. Me ensina aí, como é que é o negócio e tal. Eu falei, não é assim, Marília, tipo, me ensina aí. É um negócio que é uma construção. Nem sempre que vai ser gostoso para mim é gostoso para você e tudo mais, né? E estávamos nessa. E aí ela foi para um lugar, ela pediu um vinho e ela me ligou. Ele falou, deixa eu te falar um negócio. Pedi um negócio aqui caro, tá? Pedi um vinho do caro. Era o tipo do vinho, né? Tem o vinho do caro e do barato. A sommelier Marília trabalhava dessa forma, até ela pegar o gosto em si, pelos vinhos. Mas ela falou, pedi um negócio aqui, é do caro, e ele tá com uma cor esquisita. Eu não vou tomar esse negócio, não. Tá com o cara estragado. Aí eu falei, tá como? Ah, tá meio. Ah, eu não sei te explicar, parece que tá mofado. Mas como que o vinho tá mofado? Então tá estragado. Pede pra trocar. Então, não, assim, não tá com cheiro de estragado, não. Mas eu tô com vontade de tomar isso aqui, não. Porque a cor tá estranha, tá mais pro lado do laranja do que. Eu falei, manda uma foto, fazendo favor. E ela mandou uma foto da taça do. Mandou foto nada. Ela mudou a ligação para FaceTime. E aí eu falei, não, Marília, é o seguinte, esse vinho que você está tomando é um vinho, é um vinho antigo, tá? É um vinho que tem uma guarda antiga. Então, Rapaz do céu, ela provável. só me chamava de mão de vaca, porque toda vez que a gente sentava num lugar, ela tava esperta, ela olhava pra minha cara, Maraísa vai me dar um presente hoje, vai me dar esse vinho. Eu olhava pra cara dela, eram uns vinhos de 3, 4 pau, né? Eu tinha que ter pago todos. Hoje eu falo, oh meu Deus, pra que eu fui recusar, né? Você fica nessa. Mas ela ria e me enchia o saco, e ela fazia pra olhar minha cara, né? E aí, teve uma vez que eu falei, tá bom, se você conseguir uns descontos aí nesse vinho, eu te dou ele. Aí ela chamou o dono do restaurante e pediu um desconto, porque realmente o vinho tava. O cara tava cobrando mais porque tava dentro do restaurante dele, É sim. né? Aí ela falou, não, então, eu posso e tal. O cara pegou e falou assim: eu te dou uns pastelzinhos de Belém. Ele não deu. Aí ela olhou pra minha cara, não, amiga, eu não quero esse presente. Cancela. Cancela. Mas eu tava toda invocada com o negócio de vinho. E não Não, entendia bosta nenhuma, porque e, nós ta- e nunca tava, entendeu de vinho. e tava invocada, e quando ela filmou, eu falei, olha, Marília, esse vinho é antigo, ele não tá perdido, provavelmente não tá perdido. E uma das primeiras Se colocasse um de observações. 20 conto lá e um outro se trocasse as garrafas, aí a gente ia achar que tava tudo bom. Que nós nunca teve paladar para essas coisas, nunca entendeu de nada. Teve um dia que eu tava tomando, falar o nome da bebida, para tudo. Uhum. É raizada, né? Sim, Aquelas sim. bebidas de raizada. Quanto deve são para tudo? Uns R$ 15? Por Esse aí. Agora preço, essa estão média. tentando, É. tão tentando gourmetizar agora, E mas é ela isso aí lá mesmo. no vinho, né? De vez em quando ela ficava intelectual, entendedora de vinho, olhando pra minha cara, Aham. assim, do meu lado com um vinho mais caro. Aí ela olhava pra minha cara, que é isso, Maraísa? Tá bebendo bebida de bebo, penchado. Minha mãe vendia isso no boteco. Aí eu falei assim, e nós é o quê? Ela caía na risada. Eu falei, eu quero beber isso aqui. Me respeita. Eu falei, ria tanto. Porque era todo um personagem. Ela beberia qualquer coisa. Igual, né? Não, e no fim das contas, o que eu falei para ela foi o seguinte: é o seguinte, se você sentiu o cheiro do vinho e ele tá estranho, tá diferente? Não, é a primeira coisa, que é por isso que o garçom vem e entrega a rolha para você poder conferir, para você cheirar primeiro para ver se não é lamber aquilo lá nem nada, é para você conferir, porque um dos primeiros sinais dos defeitos dos vinhos está no cheiro que fica na rolha. E eu falei, não, pode, se não tiver com cheiro ruim, provavelmente não tá perdido não. Pode beber. E ela experimentou, ela falou, cara, que vinho gostoso. Ela falou, cara, eu ia. Gente,
Eu Eu ia lembro jogar que o vinho fora. eu, Eu ia eu, pedir. eu era desse jeito. Eu, qualquer coisa, eu pergunto o preço, né? Eu pergunto o Ah, preço e mando dividir em 30 vezes. Se puder em 50, então melhor ainda. Ela fala assim, Maraísa. A gente chegava nas lojas, nas Dolce Gabbana, nas Gucci, né? E eu tava comprando essas roupas caras porque ela falava assim, a gente tem que chegar com as roupas de grife e tal. E tem que chegar lá em cima. Que o patrocínio tem que ser. A gente tem que mostrar que a gente está no poder e que a gente entende do mundo fashion. Eu ia, né? Eu ia lá com ela e começava. Eu começava a colocar, olhar os preços, aí ela olhava assim: compra, amiga, é muito bonito. É bonito demais. Eu olhava o trem, meu Deus, 15 conto. Ela falava assim: ai, então tá, Marília. Vai. Aí ela, na hora de eu ir passar, ela falou assim: Ei, Moraes, vai passar em quantas vezes? 15? Ela já começava a pegar no meu pé. Aí ela aprendeu. Eu falei, amiga, no cartão, sem juros, pra você ganhar milhas. Aí tudo que ela comprava, ela me ligava. Ei, cheguei aqui na Dolce Gabbana, o povo tá falando que você gosta de parcelar as coisas em 12 vezes, cara. Tava vergonha. Aí ia conversar alguma coisa de financeiro na hora de pagar, por exemplo, o negócio das patroas lá, na hora que ia conversar com o Thiago lá da TS, os aham, valores, ela só queria fazer, né? Aí na hora aham. de bater, ela falou assim: olha, a gente tem uma financeira aqui que chama Maraísa Mão de Vaca, agora ela vai analisar Agora você vai os falar com ela valores, a se os parte do valores estão pagamento. dentro do que a gente quer. Eu reclamava, né? Tudo que mandava qualquer valor, eu ia reclamar mesmo. Mandava, eu começava a reclamar. Não, porque isso, porque aquilo. Daí ela falava assim: Não, amigo, vamos fazer o seguinte: vamos botar uma cadeira lá, a gente senta lá, conversa com o povo, não vamos fazer nada, não. Eu já sabia que ela tava puta. Já não queria. Não vamos fazer nada, não. É realmente, nós vamos gastar demais. Aí eu falava assim: caramba, ela tá certa, vamos gastar sim. Como E a aí gente está. acabava fazendo do jeito que ela queria, né? Você falou um negócio aí que me, me veio uma lembrança aqui, e só para a gente tá fazendo o zigue-zague, e aí o pessoal até desculpa a gente aí nessa conversa aí de comadre e compadre, que as histórias elas vão voltando, né? Mas falando de carreira propriamente dito, de sequência, eu acho que o ponto principal, acho que de fato dessa, dessa, dessa evolução, acho que para mim um marco mesmo profissional e tudo foi o desenvolvimento do projeto Todos os Cantos, né? E, e nessa virada de nessa situação, essas histórias que a gente está falando da Marília da pandemia, essa construção de Marília da pandemia, acho que passa muito por aquilo que foi Todos os Cantos. Eu acho que quando ela percebeu o poder de transformação das ideias, porque até então na carreira dela, tudo foi batendo, foi acontecendo, foi batendo como se fosse um foguete, foi batendo, foi acontecendo, e as coisas foram caminhando, e acho que foi a primeira vez que ela parou e, e usou o feeling dela com estratégia, enfim, e foi pensado. E eu estava no escritório, né? E, e ela me ligou. Era essa parte que você tinha curiosidade, Mona, de saber? Era essa parte aí. Eu sei que você vai falar isso aí. Ela, ela me ligou e falou que teve um sonho. Falou, ó, tive um sonho, eu vou te mandar aí no WhatsApp para encurtar. Eu já gravei um áudio contando a história, porque eu mandei pro Pepato e mandei pro Catatal para ver e mandei pro Wander para ver se isso tem futuro. Eu não sei, é um sonho. Você escuta aí e me retorna. Aí eu peguei, chegou o áudio lá, e ela fala assim: eu sonhei com um projeto muito doido em que eu chego de surpresa nas cidades e que eu vou panfletar em praça pública
E naquele local que eu for panfletar, no final do dia, se a panfletagem acontece no começo do dia, no final do dia, eu vou, é, eu vou fazer um show. Um acústico para 20 pessoas, para 30 pessoas. E aí, acho que eu consigo, eu acho que vai chegar nesse ponto, umas 40, 50 pessoas no máximo, assim, com voz e violão, acústica, acho que tudo reduzidinho, assim, bem simples. E é isso. E aí eu chego de surpresa, eu não falo nada, e a divulgação, a única divulgação que vai acontecer é essa, de, de meu irmão aí, de boca a boca e tal, e vai, e vai ser dessa forma. E aí eu fui, retornei, falei, eu ouvi aqui, eu falei, cara, na minha cabeça tava, metade estava assim, genial, e metade estava assim, tem umas pontas meio aí soltas, né? Porque, tipo assim, aonde que ela acha que vai só 50 pessoas? Mas, beleza, aí eu peguei, liguei, e falei, ó, genial, cara, genial, adorei a ideia, adorei o sonho barra ideia, e eu acho que tem tudo para ser histórico. E, e eu pensava que ela ia fazer tipo um Madison Square Garden, ela ia fazer um Royal Albert Hall, alguma coisa assim para coroar, né? Eu achei que ela fosse fazer algo, já estava esperando o projeto e achei que fosse ser definido um projeto exterior, né? Ou Europa ou Estados Unidos. E ela falou, ó, eu quero é Brasil mesmo, e eu vou começar lá de cima do mapa, eu vou começar com o povo, eu quero o povo, não quero esse negócio de gravar DVD fora, não, esse negócio de Europa, de estar com nada, dos Estados Unidos, eu também não vou mexer com isso, não. Eu quero, eu quero ir levar música, surpreender o povo. Só que eu preciso de ajuda. Eu preciso pegar esse sonho e transformar isso na ideia. Porque eu preciso apresentar isso pro Wanda, e você sabe, né? Então tem que ter um negócio, tem que ter cara de projeto. Não pode ficar com cara de sonho, não. E eu peguei e fui digitando, né? Então, o escopo mais maluco de todos, né? A pessoa, a doida, chega, igual doido, no meio do nada, numa praça, sai do carro, e aí, tudo jóia? É, sou eu mesmo. Então, tá aqui, ó, tal hora, nós vamos fazer isso e tal. E aquilo, quanto mais, toda vez que eu lia, eu ficava naquele embate, né? Pô, isso é genial, isso é perigoso, isso é genial, isso é perigoso. Mas e a segurança? E como é que vai fazer isso? Mas a música vai ser gravada, vai vazar? Como é que vai fazer para controlar isso e tudo mais? Então tinha uma série de incertezas. Mas botamos aquilo no papel e tinha um profissional que não faz mais parte da nossa equipe hoje, que mudou com a família dele para Natal. E eu cheguei do lado dele, depois de organizar as ideias, eu falei, olha que maluquice, né? Ele não estava prestando muita atenção no que eu estava falando, porque a rotina estava muito pesada. Eu estava fazendo arte de show, arte de tudo e tal. Enfim. E a gente estava vivendo uma fase do mercado que existia muito mais interferência de parte de criação, na parte de arte, do que nós temos hoje, né? Hoje nós temos conteúdos muito mais enxutos, mais limpos e pontuais. E na época não era assim. E E a nossa demanda tava pesada e tudo, e eu vi que eu comecei a contar o projeto pro cara, e o cara meio que não tava entendendo o que eu tava falando. Eu virei para ele e falei assim, meu irmão, você quer fazer história? Ele, não, não vem não. Eu falei, você quer fazer história? Eu tô te falando. E ele achou que eu tava de papo, tava meio que falando. Por que você tá fazendo essa cerimônia toda, né, para esse material? Por que você não ainda não tinha contado a ideia, não tinha contado como é que ia ser? E falou, é só colocar no sistema lá, coloca para mim no sistema, que a hora que aliviar aqui eu vou fazer.
falei, não, essa aqui a gente precisa conversar. E aí eu fui e contei para ele. Cara, vamos fazer história com isso aqui. E a ideia é essa, tal. Eu preciso que a apresentação seja assim, tal, porque a Marília vai vender o sonho dela, que hoje à noite vai ter uma reunião aqui. E a Marília marcou uma reunião escondida de muitas pessoas, uma reunião para poucas pessoas, tarde da noite, no escritório. E a gente fez essa reunião, e aí foi. E eu pensei, falei, pô, vou fazer uma sacanagem aqui, né? Já que ela não vai fazer o projeto pro exterior, então eu pensei no nome do projeto da seguinte forma: de colocar ele do papel, de colocar ele tudo que ela tinha descrito, né? De colocar separado em páginas e a gente organizando aquilo, contando uma história para que aquela loucura parecesse minimamente profissional, tivesse algo técnico ali para a gente poder, poder organizar. E eu pensei, bom, se ela não quer gravar fora, esse projeto e vai gravar em qualquer lugar, em todos os lugares, então esse projeto Made in Brasil, eu sempre pedi para que ele fizesse o título, a marca, assim, Made in Brasil, e eu sempre achei curioso aquela situação de quando você está ouvindo a música no player, aparece ao vivo em São Paulo, Maiara Maraíza ao vivo e tal, e eu pensei, pô, na hora que tiver, eu gostaria muito que ao vivo em todos os cantos, que não fosse a localidade que aquela música foi gravada. E eu escrevi embaixo, também de Brasil, ao vivo em todos os campos. E, bom, e fechamos o projeto e, enfim, fomos apresentar. A primeira pessoa que eu mostrei foi a Dani, obviamente. E a Dani tem esse peso e essa importância porque a gente sempre testa antes, testa e mostra as coisas para ela. E às vezes as coisas não fazem o menor sentido. E ela fala, vai, faz e a gente está aqui para bancar essa loucura aí. E assim foi. Chegamos na reunião e a Marília, só para contextualizar, assim, ela foi ser apresentada sobre a ideia que ela apresentou. Eu não tinha visto a ideia dela num formato profissional, tecnicamente escrito, como que iria se desenrolar. Então, saiu do sonho dela e ela ficou frente a frente com o sonho dela. Só que muito rápido, o Vander viu a capa e falou, ó, sobre o nome do projeto aí, não é Made in Brasil, não. O nome tá aqui embaixo, todos os campos. Tá aqui, ó, já tá aqui, ó, embaixo. Não precisa, não tem exagero, não tem nada. Se for essa concepção mesmo, o nome não vai ser em inglês. Então, vamos pôr isso aqui. E, e acabou que o segundo nome, o subtítulo, virou esse Todos os Cantos. E por conta, lógico, desse duo de palavras, de canto por todas as vozes, de todos, até vocês aqui que estão ouvindo, todos nós cantando, né, de canto mesmo, e de todos os cantos, geograficamente falando, né, localização, porque ia percorrer todas as capitais do Brasil. E aí realmente fez todo sentido, né, aquela cabeça do menos é mais, e esquece esse Made in Brasil, e o nome vai ser esse, e a gente começou, e a reunião começou assim, teve gente que falou, por que não faz tipo num carro de som, tipo trio elétrico? E aí era assim, brainstorming, né? As coisas foram falando, não, mas isso não vai dar, isso vai dar, isso não vai dar, até chegou num ponto que fechou-se esse formato e começou-se a modular esse projeto. Uma das premissas que ela impôs na ideia dela é que fosse o projeto gratuito. E aí eu acho que era uma das coisas que mais chocou, porque do projeto ser, chocou assim, porque o projeto ser gratuito, a gente pensou muito que hora que essa conta fecha, né? Porque tem toda essa, não é só arte, né?
tem toda a questão, tem que ter uma visibilidade. Tá, mas aí a resposta é fácil, vamos pôr uma marca, né, para poder patrocinar. Só que talvez naquele momento, se uma marca entrasse, talvez ia perder a legitimidade da ideia. Ia aparecer um projeto frio, né? Um projeto que foi pensado para ser como ele era. E a grande, eu acho que o grande trunfo de Todos os Cantos é que ele foi inconsequente. Ele foi um projeto inconsequente. Foi um projeto que ele não visava números, ele não visava o Grammy que ele ganhou, ele nunca imaginou que ia ter 50 mil pessoas, que ia ter problema até de ele ia ter que pensar no formato, ia ter que mentir que o projeto que ia ser gravado ali ia ter um outro nome, para poder não ir tantas pessoas no local. Esses pormenores que foram surgindo. É um projeto que surgiu para ser a Marília chegando de graça no meio do povão. A tia do salgado vem, ela pega o salgado com a tia. O rapaz da raspadinha, o rapaz do suco, do café. Então, mais tarde eu volto aqui e a gente canta junto, tá? E aí daqui eu vou tirar uma inédita e essa inédita vai pro projeto. Era isso. Então, como a gente falou do projeto Patrus aí, da simplicidade de colocar as coisas no papel e tirar como se fosse uma comanda de boteco, o Todos os Cantos, ele foi dessa forma. E aí eu voltei para casa, mas eu voltei assim em êxtase, assim. Eu voltei igual o Chaves quando ia contar uma brincadeira. Eu ficava Isaz, 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 vai ser assim, vai chegar, Isaz, Isaz. E não podia contar para ninguém. E tudo muito confidencial. E quando e você quer ver a porcaria, você quer ver a cabeça da gente virar uma porcaria, é a pessoa te contar um negócio muito grande, você está diante de um negócio que é muito legal e você não poder contar para ninguém. Então, até em casa mesmo, com os parentes. Como é que foi no trabalho hoje? Na cabeça da gente tá assim, projetos maiores da música brasileira e que talvez vai ser inesquecível, mas a boca só fala foi normal. E o seu dia, como é que foi? E rolou muito isso no começo do projeto. E desse êxtase surgiu um incômodo muito grande na minha cabeça. Faltava uma peça, faltava faltava alguma coisa. Obviamente o projeto faltava muito. Foi, foi, foi sendo implementado. O Henrique Muniz, que está aqui também, que teve mais ativamente na prática, da música, a letra da música inédita, para auxiliar as pessoas a cantarem, uma série de outras coisas. O Wander entendeu também que talvez nas primeiras edições fosse interessante anunciar na rádio, na mídia local, para que a Marília não tivesse a chance dela se frustrar, de não dar tempo da informação chegar rapidamente nas pessoas e acabar que nas primeiras edições, ela se frustrasse. Então algumas coisas aconteceram porque o projeto ele acontecia, né? O projeto ele acontece, é um projeto vivo. Mas uma coisa me incomodava, que era que é como que eu não vou falar nada para ninguém e como que eu vou gerar expectativa daquilo que eu não posso gerar expectativa. Isso não encaixava. Era uma peça que não encaixava, porque se a Marília não vai poder falar sobre o projeto e se ela não vai poder divulgar, se a gente não vai poder colocar isso para adiante, como que eu vou dar nome aos bois? E o que que eu vou fazer em relação a isso? E aquilo me perturbou. Me perturbou por alguns dias, acho que foi uns 2 dias, e essa era a única parte que de fato eu sentia insegurança do projeto. Porque, oi gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Um dia aí, qualquer hora dessas, eu vou passar na sua cidade. Qual cidade? Não sei.
Eu não sei, você não sabe, a hora ninguém sabe. O que vai acontecer? Ninguém também pode dizer. Então, isso estava, no final das contas, eu falei, a Marília está criando um problema, né? Essa questão de ser oculto demais, de ser secreto demais. Eu vou ter que falar alguma coisa. E, e aí eu voltei para casa. No segundo dia eu já não conseguia mais conviver com essa ideia de que o projeto poderia dar errado por conta disso, que uma ideia, ou então que ia ter que fazer aquela ideia original do segredo, né? Que também para mim era tão ruim quanto você mudar o projeto original ou o projeto flopar. Eu não sabia o que era pior. E no segundo dia eu acabou o expediente, todo mundo foi embora e eu estava indo pro elevador, daí eu resolvi voltar. Daí eu sentei na minha mesa, eu peguei um pedaço de papel, um post-it amarelo e, e assim, eu não sabia, né, que eu ia mudar minha vida ali, que eu ia fazer um negócio que obviamente que a gente é instrumento de algo maior. As coisas passam por nós. A gente é mais carteiro do que escritor. A gente mais entrega do que faz. Mas eu foi basicamente um sussurro no meu ouvido e não tem lúdico, não foi nada pensado, não é para deixar a história talvez mais interessante, mas um sussurro e falou, ó, então pega o papel aí. E era um sussurro meio bruto, era meio mal educado. Eu pego o papel. Então, seta para um lado, seta para o outro. Pensa comigo. Se você pudesse ser a Marília Mendonça numa representação gráfica e ser a Marília onde ela não vai estar presencialmente, como que você poderia representá-la? Então, ela é rainha, então bota a coroa no papel. Tá, é da sofrência? Bota essa mão chifrada. A sofrência, coração partido? Então, a sofrência, coração partido. É o gado, é o rebanho, é a galera, o chifrudo, ela representa todos nós que todo mundo já passou um dissabor no relacionamento e essa sofrência pode ser representada pelo par de chifre. Bota essa mãozinha chifrada que tem até emoji e tudo mais. E a boa e velha cachaça, que está presente aí, todo mundo já viu ela em algum momento com um copo na mão. Então, bota esse copinho de cerveja aí. E eu peguei e botei aquilo no papel. Quando acabou, eu olhei para o papel e eu falei: agora nós temos um projeto. Agora eu tenho confiança. Agora a última peça que faltava é do papel para mim. E aí eu corri para noticiar. Eu fui, deixei o papel em cima da minha mesa, fui para casa e pensando se aquilo era uma boa ideia, mas com feeling mais pro sim do que de não. E cheguei em casa normal, eu cheguei em casa doido para voltar no outro dia, para poder tirar aquele livro de papel. Então, foi eu novamente com aquele mesmo profissional, a Nicola, inclusive, muito querido. E eu falei, cara, coloca isso. Caramba, eu tava tomando banho, a galera ouviu que eu tava tomando banho. Não, tava mutado. Ah, tá. Agora que você contou que Ninguém tava viu, tomando né? banho. Só ouviu. Se alguém tiver ouvido, alguém só ouviu, não viu, né? Porque ninguém Não viu, não. deu uma cena dessa. Não, não. Tava ouvindo aqui, Gustavo. Não, e outra coisa, quem viu Desculpa era a pouca gente brincadeira aí também, no só. momento, mas era exatamente isso que eu queria ouvir de você, todos os significados, porque tem muita gente tatuando, né? E às vezes as pessoas não Aham. sabem de certo, assim, né? O que estava na sua mente, o porquê, né? E eu acho que quando você tatua uma coisa na sua pele, que é pro resto da vida, você tem que saber o significado daquilo ali, né? E É. uma coisa que você falou que é muito legal, que desde sempre, Marília Mendonça e Maiara Maraíza,
isso vem uma coisa de dentro mesmo. A gente sempre teve um pezinho assim, ó. Um pezinho na bagaceira, um pezinho no glamour, um pezinho no glamour, um pezinho na bagaceira. Era sempre aquilo, né? Ela imaginava que ela ia fazer um show para 5 pessoas, virou para 50 mil. Imaginava que ia chegar com voz e violão, o negócio ficou gigante. A mesma coisa foi no Patroas. Gravamos uma live, porque a gente queria coisa mais simples, recuperando o material que a gente já tinha há anos, e depois a gente nós construímos uma tour internacional. Fizemos um lançamento top dentro do Allianz Parque e também fizemos um lançamento dentro do motel. Então, são várias coisas. Sempre assim, eu já gravei, Mário Maraíza já gravou DVD gigante em Campo Grande e já gravou música em casa, no meio da carreira, no fundo de casa com os amigos. A Marília é a mesma coisa. Então, sempre tem Mas eu acho que é essa coisa que é porque nossa, né? a música de vocês, ela chega em todas as classes sociais, em todos os lugares. Então, eu acho que é por isso que a gente sente a vontade de poder. Às vezes a gente sente que a gente tem que gravar. Ah, temos que gravar em Manaus, temos que gravar em Campo Grande, um Sim. DVD maior, aberto. Mas a essência, a gente sabe que o que fala mais alto é a música. Se eu estiver dentro do boteco gravando e a música for boa, a gente já sabe disso, que ela vai estourar. Independente de onde eu estiver, com a roupa que eu tiver, com o cabelo que eu tiver, com a maquiagem que eu tiver. Eu ainda hoje, eu vou entrar no... Tem dia que eu tô aqui me arrumando, tem umas roupas aqui de brilho, umas coisas mais assim, eu falo, gente, eu não quero nada, eu quero botar um preto básico e ir pro palco. E faço isso. E quando faço isso, eu falo, agora quem tá falando aqui é a Maraísa mesmo. Aquele negócio assim, de você sempre saber o que realmente importa. As grandes ideias, as músicas, né? A letra, a mensagem que você tá passando. De onde vêm as coisas, né? E o lado mais engraçado de tudo é que depois, quando eu corri para colocar isso e transformar isso minimamente em algo palpável, que não fosse um rascunho, isso foi feito uma arte, um esboço, de um lambe-lambe num poste. E eu falei, acho que já a partir daqui já dá. Eu ia fazer uma apresentação para explicar os elementos. Eu falei, mas eu não vou explicar para Marília aquilo que ela é, né? Ia ficar meio estranho. Falei, então, Marília, isso aqui é você, tá? Isso aqui é. Ia ficar muito estranho. E aí, eu botei simplesmente no lambe-lambe, né? Arte com lambe-lambe e a simulação daquilo colado num poste. E aí eu me lembrei de uma série no Netflix que é o Fire Festival, que é um festival que na verdade flopadíssimo. Até ele flopar, ele era um sucesso antes de acontecer. Era uma situação. Assistam aí depois, porque é bem legal. E uma das estratégias deles era, tipo, o organizador começou a andar com um monte de gente famosa, tal, Jay-Z e aquela coisa. Só que chegou lá na festa deu tudo errado. Era uma festa de música eletrônica, um festival, um cenário paradisíaco e tal, e nada daquilo se cumpriu. E mobilizou milionários e tudo mais, e nada daquilo aconteceu. E aí, quando eu lembro disso, eu falei para ela, ó, vamos fazer o seguinte, esse aqui é você. Esse aqui é você onde você não estiver. E aí eu tô colocando aí, porque a minha ideia é o seguinte, você posta na sua rede social, não fala nada, só fala, ó, te vejo em todos os cantos. E nas cidades que você for gravar, a gente coloca outdoor com essa mesma marca, sem falar nada. Então vai ser uma forma de dizer que é você, sem contar como, nem quando, nem onde, nem em que horas, nem de que jeito. Mas pelo menos as pessoas vão saber que é você. E isso vai ter uma mínima credibilidade para poder que as pessoas entendam que tem um vínculo entre você e algo que não pode ser divulgado. Assim, já aproveitando a deixa do que você está falando, a gente fez isso no Patroas também, com outdoor na Times Square. E
a Marília cismou e você que fez todo esse corre que não adianta a gente estar em Nova York, na Times Square, se a gente não estiver nas grandes cidades mesmo que nós nascemos, que fizeram a nossa história. Então foi para São José dos Quatro Marcos, para Cristianópolis, para Goiânia. E foi muito mais fácil ir para Nova York, ter essa mídia em Nova York, do que ter em São José dos Quatro Marcos e Cristianópolis, que é uma das coisas também interessantíssimas. Ai, Gustavo do porque, céu! porque são duas cidades muito pequenas que não têm Aí empresas você de acabou comunicação com o visual. resto. É difícil, né? Então, Eu lembro que você vai falar assim, a pessoa que eu tô falando lá, as pessoas começaram a contar histórias da gente, né? Pra você. já fui no banco, fui ao banco na cidade do lado, o pai da Maraísa me atendeu e tudo mais. Tinha muito essa E era questão. isso, a gente podia ter colocado lá, só podia ter colocado o negócio lá na Times Square, tava tudo certo, né? Não, mas tinha que ter esse equilíbrio, que era uma coisa natural, o tempo inteiro pensando nisso. E eu acho que é um diferencial, e não adianta, isso aí ele vem natural, né? Igual o pessoal, Maraísa, por que você tá tomando banho de chope? Por que você tá fazendo aquilo? Porque eu quero, pô. Porque eu gostei, isso veio na minha cabeça, eu fiz. E eu tô mega feliz em cima do palco, tomando banho de chope do meu chope. E quem quiser que venha. Então, eu não vou ficar assim, oi, vou fazer uma propaganda aqui, olha, o que a gente tem vontade, que a gente toda a vida teve vontade de fazer, a gente sempre fez. Isso. Isso é um diferencial, né? Essa autenticidade. Ganhou isso. E sempre foi a marca registrada. E foi assim que aconteceu. Passado, eu entrei em contato com a Marília, passei a ideia, né? E só que era tudo embrionário. Eu falei, ó, tudo a gente posta na hora certa, no dia certo, quando tiver já decidido onde vai ser o primeiro, quando tiver tudo ok e tudo mais. E aí, o que a Marília fez? Postou a hora que ela quis, o dia que ela pensou, que ela desejou, de qualquer jeito. Não tinha as coisas ainda fechadas, não tinha nada feito ainda. E a partir dali começou uma loucura para correr, porque ela divulgou o negócio. Começou um frisson, começou um barulho muito grande. A gente ainda não tinha nada, logística montada, aquelas coisas, não tinha nada, 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 nada. Ela simplesmente soltou. E hoje eu entendo, né, que foi justamente para acelerar, para que ele não tivesse chance de ser engavetado, que fosse colocar no papel. É um projeto que você colocar no papel muito, você não faz, porque é muito difícil. E o nosso país é muito grande. E aí ele pegou e soltou e começou. E aí foi dessa forma. E aí, eu apertei aqui sem querer. Então, e aí as coisas foram desenrolando dessa forma e o resto da história vocês já sabem aí. O que rolou, o que aconteceu. Mas até acontecer foi assim, dessa forma que se deu. E na verdade, assim, a partir dali foi que as coisas de fato começaram a acontecer na carreira de forma estratégica, né, vamos dizer assim. E aí a Marília viu o poder de fato que ela tinha nas mãos, que poderia ser canalizado, que poderia ser utilizado. É basicamente isso. E aí, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de saber? Cara, tem um monte Todo de caladinho. pergunta aqui na tag pra vocês. Inclusive a tag tá em 12 nos trends. O Space tá bem comentado. Tá cortando. Eu acho que deu uma cortadinha aí, não deu para entender. Oi, oi, oi. Tá todo mundo ouvindo aí? Oi. Opa! Só tá cortando Fui um eu aqui, pouquinho.
Mas eu acho que o Space, ele dá um determinado momento, ele começa a cortar mesmo. Ele começa a cortar mesmo, tem esse bug. Mas tem umas perguntas aqui ainda pra você, Gustavo. Pro Muniz também. Perguntaram qual que era a melhor. Perguntaram aqui qual que era a melhor parte de trabalhar com a Marília, se ela dava muita bronca, essas coisas, sabe? Cara, se eu falar pra você que eu nunca tomei bronca da Marília, tipo, no período que eu trabalhei com ela, acho que o Gustavo também não, né, Gu? De fato, cortou o gato, não consegui entender. Ele perguntou se a gente já tomou bronca da Marília. Eu não lembro. Tipo assim, Nunca. não. Demais, tá maluco? Não, porque a gente tinha um rolê que às vezes até quando a gente errava, virava algo muito maior do que o erro, sabe? Tipo assim, acabava acertando, né? As brincadeiras, o rolê, por exemplo, do estagiário, o rolê de ter subido um vídeo de todos os cantos com a cidade marcada no estado errado. Teve uns rolês aí que a gente fez que no final acabou dando certo. E assim, como tudo, né? Como tudo tem que ser naturalmente. Bronca, lógico que rolou. Foi muito, muito. Principalmente o dia que eu menti que tinha dado errado o, o outdoor na Times Square. Eu falei, não vou conseguir segurar, não. Foi. Chegou um neném aqui, galera. Mas eu falei, não vai dar certo lá, não. Foi, vou brincar, né? Vou tentar fazer a surpresa. Não sei por que eu fiz isso. Mas depois, eu tive que desmentir, deu tudo certo, vai acontecer. Tem que me matar do coração, né? Não, pra gerar uma expectativa. Você fala, meu Deus do céu, não é possível, cara. Eu queria tanto, era um sonho. Eu falei, não, mas acho que vai dar certo, talvez. Não, mas talvez você acabou de falar que não vai dar certo. E já tava tudo certinho já, data marcada e tudo certinho do jeito que vocês merecem, todo o destaque e tudo mais. E como que veio o convite de Bebaça para as meninas participarem e tal? Aí só a Maraísa vai saber dizer, viu? Acho que esse é pra Maraísa. Não sei se ela tá ouvindo ainda. Gente, minha internet tá de padaria, tá cortando a beça. Eu só entendi o que você falou, Maraísa. Eles perguntaram como que surgiu o convite pra vocês gravarem Bebaça. Porque já é basicamente o que todo mundo sabe, gente. Ela convidou pessoas que ela tinha contato e cada um para uma região, né? E eu e a Mara, não sei se vocês sabem, nós somos nascidas no Mato Grosso. Não tinha como a gente não participar, né? Se ela fizesse isso, eu brigava com ela, né? Falava, opa, peraí, você convidou todo mundo, me convidou? Tinha um ciúme assim. Então eu já sabia que eu ia fazer parte, ela formatou essa ideia de convidar os amigos para participar, cada um de uma região que ela achava que tinha a ver. E a gente foi para Cuiabá, a maior felicidade do mundo. Essa música da Bebaça, a Bebaça é uma composição, acho que do Murilo Huff, né? E a gente tinha passado uma situação uns dias antes no casamento do Felipe Risse, que também é um dos nossos empresários, que a Mayra tinha ficado bebaça mesmo e dado trabalho no casamento. Terrível, E basicamente rolou o que a música fala. Entendeu? E quando ela ouviu essa música, ela já mandou falou assim: olha, não adianta. Porque era muito. Era real. O Gustavo fala muito isso, né? Não adianta a gente fazer uma coisa que as pessoas vão ver, vão falar que aquilo ali não é Mari Maraíza, não é Marília Mendonça. Não adianta a gente querer fazer coisa que. Ai, eu sou. A letra. Quando vem de dentro, quando tem uma ligação, os nossos fãs, as pessoas já conhecem a nossa personalidade, já sabem a nossa história, que a Mayara é de um jeito, que eu sou de outro, que a Marília é de um jeito. Então, a música era muito real e tinha
realmente acontecido um fato, coincidentemente, uns dias antes, que era isso. A gente controlando a Mayara numa festa de casamento. Então, por isso que rolava muita verdade no palco. Quando a gente foi participar, a gente lembrava o tempo inteiro do que realmente tinha acontecido, né? E uma olhando para a outra e conversando pelo olhar, e quando é com verdade, as coisas dão certo. Ô, Maraísa, vocês foram panfletar lá. Qual que foi a sensação que você teve no rolê? O boicote do Space, meu pai. Tá Repete, caindo, né? Muniz, repete. Maraísa, Maraísa caiu. acho que não, caiu? Caiu. Caiu mesmo. Caiu a pobre da Ah, Maraísa. você tá perguntando pra todo mundo, Thaís, você e Kaique. Agora vamos perguntar pra vocês, então, hein? Como que foi o convite da Marília pra vocês fazerem parte do rebanho? Na verdade, a gente tem uma curiosidade em comum, minha e do Kaique. Gustavo, como surgiu a ideia da Marília de fazer o rebanho? Porque foi tudo criado por vocês, né? A gente só chegou e começou a administrar a conta, mas quem criou tudo foi vocês. Como que surgiu a ideia do Mas, rebanho? na verdade, esse desenho foi todo dela. Todo dela. Ela sabia que ela precisava de conversar melhor, de entender melhor, de saber as reivindicações ou como funcionava melhor o processo. E ela sabia que vocês atuavam ou poderiam atuar em todas as áreas. Ver com justiça, com imparcialidade, com o talento de vocês, com o olhar crítico de vocês, com o estudo de vocês, como fazer uma central de fãs que fosse justa, que fosse a cara dela, que tivesse autonomia e que ao mesmo tempo pudesse ser, de fato, um porta-voz oficial, como foi e como é agora, da, das situações oficiais que fossem acontecendo em relação a ela. Mas essa virada totalmente dela, não foi, você precisa fazer isso, você está faltando isso para você. Não teve nada disso. Ela sentiu, mais uma vez, ela quis, e aí ela projetou, e assim ela foi, tirou do papel. Não teve interferência externa. Foi uma coisa que veio um feeling dela, e assim aconteceu. Acho que como as coisas principais da carreira dela, que a gente conversou aqui, contou bastante, foi bem natural. Não foi É uma que coisa mirabolante. a história Eu não consegui cortou, entender, não não entendi consegui nada. entender nada, Eu nada, acho nada. melhor a gente fechar Ô, o Space e Gustavo, abrir de novo. coloca no Eu acho que, 4G. eu acho que, Coloca no 4G que eu vai acho que é funcionar porque, melhor. deixa eu ver, eu vou colocar no quadro. Isso. Minha bateria tá acabando. Mas eu acho que eu Vamos entendi ver um pouco o que o Gustavo falou e eu concordo com ele. Vocês estão me ouvindo? O seu também tá cortando, Muniz. É. Tá tudo uma maravilha. O que eu disse é que não teve. Vocês estão me ouvindo com clareza? Agora tá melhor. O que eu disse é que não teve nenhum plano mirabolante. Foi um feeling, foi uma coisa dela, precisava de tratar os fãs com mais atenção e que tivesse a visão de dentro de como um fã pensava, de como o que estava faltando para ela entregar e como isso poderia acontecer de uma forma natural e olho no olho. E toda essa concepção, essa ideia partiu dela. E aí a gente se organizou como normalmente ia virar. Ideia, necessidade, não foi uma coisa de fora para dentro. Mais uma vez. Mas é muito isso que o Gustavo falou. Tipo assim, às vezes o pessoal tinha a impressão de que muita coisa era feita, sei lá, tipo, pela equipe que cuidava das redes dela ou por alguma coisa assim. E a
99% das vezes era ela mesma. Acontecia com a gente mesmo lá no grupo, né? Ela já vinha com uma ideia pronta, ela acordava e falava: Bom dia, gente, hoje tem trabalho. Aí já vinha com a ideia pronta e perguntava: Como a gente pode prosseguir com isso? Ou se vocês tiverem uma ideia para complementar. Sempre foi assim. Muito massa. Eu gostava muito da autonomia que ela dava pra gente também. Exatamente. Sempre que ela deixava nas nossas mãos. E aí, como que a gente pode fazer isso? Qual forma que a gente pode fazer isso? Às vezes eu tinha a impressão que ela ficava só observando. E a gente sempre chegava no ponto, todo mundo. A Marília, o Gustavo. E sempre saía do jeito certo, do jeito que ela queria. Acontecia também da gente reciclar as ideias, que era, por exemplo, aquela vez lá do lançamento do. Acho que não me lembro a música, mas eu acho que era Motel Afrodite. Aí a gente deu a ideia, falou: grava um videozinho falando, mandando um beijo para as pessoas, de surpresa no pré-save. Aí ela pegou essa ideia e reciclou de uma outra forma depois, não foi? Mandando um beijo lá pros 3 amigos. Aí ela usou para todas as músicas. Ela pegava umas ideias nossas, juntava com um pouquinho da ideia dela, ia construindo as ações. Era incrível. Foi incrível. E foi assim. E foi assim nas lives. E foi Uhum. sempre pedir opinião. E sempre com muita clareza, né? Com muita verdade. E, enfim, foi assim que foi rolando. Tudo tem um DNA, uma forma de ser muito parecido, né? Se observarmos. É verdade. Tudo tem um pouquinho dela. Inclusive nesse Space ela tava aqui o tempo inteiro, certeza. Deixa eu ver aqui mais perguntas para vocês. Eu ainda tô aqui. Teve algum momento que vocês pararam para pensar e ficaram, meu Deus, é a Marília Mendonça? Ou sempre foi de igual para igual? O tempo inteiro, assim. Às vezes não dava uns choques na cabeça. Cara, eu acho que pra gente que tava de dentro, tipo, era muito normal, porque, tipo, ela era muito, entre aspas, assim, tipo, igual a gente, ela sempre tratou a gente com muito respeito, muito carinho. Então, a gente não tinha noção, assim, do tamanho, da proporção que era. Acho que o Gustavo até falou isso mais cedo. Pra quem tava de fora, tipo, era um negócio, tipo, caralho, tipo, extraordinário, gigante, enorme. Pra gente, tipo, era uma parada grande, que a gente sabia da responsabilidade que a gente tinha, mas que era muito leve de cuidar, muito leve de fazer as coisas, muito confortável, vamos dizer assim, Tipo né? assim, imagina que vocês amanhã saem na televisão. Aí eu falo, poxa, caí, tá lá na televisão. Pô, que massa, olha só, vencendo. Pô, bacana, gente da gente, é um vídeo nosso aí, ó. Ó, que bacana. Gu, É sensacional. teu áudio não saiu, o Gu cortou tudo. Não deu pra ouvir nada? Nada. Aham, aham. Teste. O Gu, eu acho que tu vai ter que sair e entrar de novo, que aí acho que vai dar certo. Na realidade, eu acho que Vê se melhorou, vê se melhorou. melhorou. Agora Agora melhorou. 100%. Ah, tá. Então é o seguinte, é que é tipo assim, a sensação que era é o seguinte, imagina Thaís, o Kaique, amanhã vocês aparecem na televisão. Então, tipo, aparece, pô, olha lá que bacana, amigo nosso, olha lá, pô, que legal. Não, a gente da gente, hein? Olha, venceu, tá dando certo. E por mais que a gente tivesse dentro do projeto, a sensação era essa
a cada momento. Ó, quando a gente ganhou o Grammy, eu tava no supermercado fazendo compra, assistindo pelo celular. Eu comecei a gritar, liguei pro Bahia e tipo assim, como uma reação de tipo assim, gol do Palmeiras, sabe? Aquela sensação tipo assim, minha torcida, aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto, mas nunca como se fosse uma pessoa de fora, intocável. Não, pô. Brother vencendo na vida. Essa foi sempre a sensação de ver, e assim com a Maiara e Maraísa a mesma coisa. É aquela que como a gente vem de antes do processo, a gente a gente tem as pessoas que eu acho que em nenhum momento eu olhava a Marília e vi um Grammy ambulante. Ou em nenhum momento eu nunca olhei para ela e vi uma coroa em cima da cabeça dela. Muito embora a gente tem que ter noção de onde a gente está pisando, a gente sabe as coisas, mas nunca vi dessa forma. Então, tudo se deu naturalmente, até na hora das conquistas e na hora dessa lida do dia a dia. Eu não tinha essa situação de, meu Deus. Tinha aquela situação, tipo assim, e normal, sabe? De assim, vem aqui hoje e você não tá afim? Não, hoje eu não vou não, que eu tô afim. Não, vai ter não sei o que aqui em casa hoje, vamos assar uma carne. Hoje eu não tô bem. Hoje é aniversário de casamento. Hoje eu não posso ir. É normal. Essas coisas. E eu acho que é por isso que dá certo. Porque você não tem aquela visão. Eu ia falar deturpada, mas não é deturpada. Você não tem aquela visão. Lúdica da situação. O que você acha dessa ideia? Sei não, hein? Não curti muito, não. Você tem que ter essa liberdade. Porque senão você deixa a pessoa o dia inteiro como se fosse todos os dias aniversário dela. E você deixa. Aí tem o outro lado, o lado profissional, né? Você não pode nunca ser falso. Você não pode deixar a pessoa na topada e falar sim pra tudo, ou falar que você achou legal tudo, porque não é. Ela nunca se colocou nessa situação. E não ia ser eu que ia começar papo reto. Sempre papo reto. Não gostei disso, gostei disso. Você é isso, amo você, tô com saudade de você, vamos fazer isso, tô precisando de você aqui. É esse tipo de situação. Acontecia que era com ela, né? Mas as coisas sempre aconteceram de forma muito, muito natural. Não teve nenhum dia que foi artificial. As coisas boas e as coisas difíceis que a gente passou junto, todas se deram de forma natural. E até hoje, né? Porque é uma coisa mais difícil que tem é falar dela no passado. Bom, eu tenho a impressão que a qualquer momento o telefone pode tocar com alguma loucura, alguma besteira pra gente ter que tirar do papel e trabalhar divertindo. E acho que é assim. Acho que a gente vê muita gente se matando de correr atrás de sucesso. A gente vê muita gente se matando atrás do personagem. Principalmente depois que as redes sociais abriram para esse poder, né, de pegar uma pessoa que é anônima na quinta-feira e transformar ela num fenômeno na sexta. Muita gente busca isso, né? E a gente nunca se pautou nisso. Acho que é por isso que a gente foi, que a gente é tão bem sucedido e tão feliz com as coisas que a gente empreendeu. Então, é um pouco longa aí a resposta, desculpa, mas não. Nunca teve nenhum dia que ela subiu num púlpito e nunca teve nenhum dia que ela se impôs como Marília. Ela sempre foi o voto dela, peso na cabeça dela, nas situações que ela sempre colocava como peso 1. O outro ali tem um voto peso 1. O Bahia tinha um voto peso meio. Sacanagem.
porque ela pegava muito no pé dele. Mas todo mundo tinha voz, era bem democrático. Muitas histórias, né, Gustavo? Muita coisa. Muita coisa. Você conheceu a Marilinha, até a Marilona. Muita coisa. Vamos encerrar? Acho que você vai ter que ficar com o Matheus, né? Casa que tem criança pequena, a gente não pode estender muito. Mas achei legal, eu sempre gosto de Massa, ter essa oportunidade. o rebanho gosta muito de você, Gustavo, muito mesmo. O pessoal tava pedindo muito você aqui. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que a gente quer uma parte. Eu sou uma parte pequena, muito pequena de uma engrenagem muito grande. E essas histórias que a gente compartilha, acho que toda vez que a gente relembra, é uma forma de reviver, né? E é uma honra minha ter esse carinho, ter esse respaldo de vocês, essa amizade, esse olho no olho de poder também sempre conversar as coisas, né? Vários temas, até coisas pessoais. E eu realmente não tenho o Twitter ou as minhas redes sociais não são das mais atrativas de se seguir. Tem um pouco de cada coisa. Tem muito. Vocês vão ver muito Palmeiras, vinho, minha família, coisas assim. Não fico postando muito coisa mais do que isso. E então acaba que isso aqui é uma oportunidade da gente relembrar umas coisas gostosas. E sempre que tem Marília Day, ou que tem as outras formas que a gente usa de ir matando a saudade, eu vou sempre tentar fazer parte, eu vou sempre tentar estar, porque é uma forma, né, de mantê-la sempre viva, sempre ativa, não só viva, mas como ativa no nosso cotidiano, né? E aí sim, a gente manter o coração mais quentinho sempre. A Marilinha segue por todos os cantos e a gente segue aqui com o rebanho. Área 51 pra sempre, né, Gustavo? Kaique. Vamos continuar. Inclusive, gente, se vocês quiserem kit, essas coisas, quem libera é o Gustavo. Vocês pedem pra ele aí. O que eu libero o quê? Kit da Oceane, boné das patroas, tudo quem libera pra gente é o Gustavo. Se vocês quiserem, vocês pedem pra ele. É verdade, manda no inbox aí. Aí vem logo um monte de arroba aí, se prepara. Pode mandar no inbox aí que vocês vão descobrir que é tudo mentira isso aí que eles estão falando. Mas pode chamar. O inbox tá aí, não vou mentir pra vocês que não pode chamar. Off aqui, eu quero a agenda, hein? Pode, ó. Aí, tá vendo? Eu vou no inbox também. Vem no inbox, manda preço no inbox. Pode falar. Só faltou aquela agenda pra gente, hein, Gustavo? Não é por nada não, mas se eu tivesse uma agenda daquela... Gustavo, em nome do rebanho, eu quero agradecer pelas histórias. Eu vi aqui a tag, todo mundo amou. Eu fiquei quietinho aqui só ouvindo, ficaria horas. Igual eu comentei aqui na timeline, eu ficaria horas ouvindo. Espero que a gente marque outro. Inclusive, a gente já pode te confirmar para próxima edição do Marília Day. Pode, vai. Pra mim é uma honra participar dessas coisas. Realmente a gente é mais... tem essa questão do tempo, né? Que a gente se desdobra aqui para dar conta de tudo, mas vai ser sempre uma honra. E eu agradeço mais uma vez aí o carinho e a paciência de vocês de ouvir Potoca até tarde. Mas é bom para matar um pouquinho, né? Dessa saudade e esse carinho de vocês e o trabalho que vocês fazem. Meio vocês chamam de trabalho, de missão, de tarefa, tudo meio misturado, que vocês fazem, seja lá como eu posso chamar isso, porque é muito sério para não ser chamado de trabalho, mas trabalho é muito pequeno perto do tamanho e da relevância do que vocês fazem.
Então, eu chamaria de missão, talvez, o que vocês fazem, o que vocês têm feito. E tem um poder muito grande na mão de vocês, porque a gente está conversando sobre uma pessoa que a tudo o que ela fez, que ela se pronunciou, é que a gente tem até novembro do ano passado ativamente dito por ela. E a partir dali, a gente teve essa responsabilidade de tomar todo o cuidado do mundo, de saber que a gente não é dono da verdade, de saber que a gente também não fica falando o tempo todo por ela, como se fosse ela, que também isso nunca se deu dessa forma. Somos pessoas independentes, ninguém ficou com a não tem nenhum Peter Parker aqui para dar o legado, dar sequência no legado tão ativamente como é nos quadrinhos aí dos Vingadores, quando tem a baixa do Homem de Ferro, né? Mas temos os nossos compromissos aí de sempre trabalhar com a verdade, de sempre manter acesa essa chama, de sempre contar as coisas interessantes como elas aconteceram. E eu acho que assim a gente tem feito aos trancos e barrancos aí, no meio de nostalgia misturado com vazio, misturado com um pouco de incredulidade dos fatos e de uma vontade enorme de poder viver novamente, de poder ver a pessoa novamente. Mas, em contrapartida é aquilo que eu falei, quanto mais a gente fala, não mais em quantidade, mas quanto melhor a gente fala dela, melhor ela vai estar, o legado dela vai estar sendo perpetuado. Então acho que essas coisas aqui que a gente faz, no final das contas, é para dar aquela massagem na nossa saudade, mas também tem a possibilidade de vocês partilharem, nós todos partilharmos histórias ou situações que talvez as pessoas não sabiam como era a Marília, suas particularidades. E eu acho que cada vez que a gente conta uma história, que a gente conta como aconteceu, como algumas histórias que a gente falou aqui hoje, a gente vai tendo dimensão que ela é ainda maior do que aquilo que a gente imaginava. Aquilo que a gente imaginava que não poderia ser maior, ela ainda era maior. Isso que nos deixa feliz, né? De ter partilhado momentos com uma pessoa tão incrível. E é isso, turma. Um beijo para vocês. Eu agradeço demais aí a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Desculpa não ter um roteiro ou não ter as ideias mais organizadas e claras de serem ditas, mas é isso aqui. Se a gente estivesse num boteco, ia ser uma bela conversa de boteco. A gente que agradece a oportunidade de ter trabalhado com você, de trabalhar com você ainda, porque tudo que a gente vai fazer a gente pergunta para você primeiro. tudo tem dedo de Gustavo aqui no Rebanho. A gente agradece a Deus, a Marília, a você, a toda a equipe que trata a gente com muito carinho, que tem tanto cuidado com todos os fãs da Marília, o tempo inteiro preocupado com a gente, montando ações pra gente, arrumando formas de presentear a gente. Isso é especial demais, então a gente que agradece. Muito obrigado por ter arrumado um tempinho da sua agenda, porque o Gustavo, além de tudo que ele faz na work, ele é pai, então o tempo dele é curto. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo que tirou um tempinho e veio ouvir o Space com a gente. A Maraísa, o Muniz que saiu também. Obrigado a todo mundo. Você quer falar alguma coisa, Kaique? Acho que você resumiu tudo que eu já queria falar.